Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a série Heartstopper, que acabou de lançar a segunda temporada. Mas antes de começar, curte o vídeo para ajudar o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que também tenham interesse sobre o mesmo assunto. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você ser lembrado toda semana quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. Sabe aquela série aconchegante e gostosa de assistir? Pois é, foi assim que eu me senti assistindo Heartstopper. Ao mesmo tempo, ela nos faz recordar da confusão que muitas vezes é enfrentar a adolescência, com todos os seus dilemas, desafios, inseguranças. Dirigida por Euroslim, a série Heartstopper é bem recente. A primeira temporada saiu no ano passado na Netflix, em 2022, e ela se inspirou na HQ da escritora Alice Oseman, que se chama Heartstopper, Dois Garotos, um Encontro. A proposta do diretor foi realmente poder transmitir uma autenticidade desse mundo adolescente, e ele queria fazer com que os adolescentes que estivessem ali assistindo pudessem se identificar com a veracidade daquilo que estava sendo transmitido para eles. Além disso, ele também quis passar a sensação que ele sentiu ao se deparar com as obras de Alice, que foi uma sensação de algo mágico, de algo aconchegante, como eu falei no início. E ele também quis passar essa magia que é quando a gente se apaixona, quando a gente encontra algo novo, esse friozinho na barriga, essa animação, a euforia. Então ele tem realmente essa proposta de conseguir passar esse aconchego que ele sentiu quando ele se deparou com a HQ de Alice. A série conta a história de dois adolescentes britânicos na faixa dos 15 e 16 anos, o Charlie, que é interpretado por John Locke, e o Nick, que é interpretado pelo Kit Connor, que desenvolvem uma amizade que termina se aprofundando para uma relação romântica. If it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there, next to Nicholas Nelson. Mas nem tudo são flores, e o desenrolar desse apaixonamento entre os dois perpassa por diversos empecilhos no meio do caminho. O Charlie, ele passa a lidar com o bullying que ele enfrenta desde que ele se assumiu gay na sua escola. Então ele ainda lida com os sentimentos das críticas, das rejeições que ele recebeu. E o Nick, ele passa a enfrentar esse desvelamento, essa descoberta que ele está tendo. Na verdade, é mais uma aproximação com a sua própria sexualidade. O Charlie é um menino mais tímido, mais inseguro, e devido a todas as situações que ele enfrentou após ter se assumido gay, todos os momentos dolorosos, os insultos, as críticas, julgamentos, ele termina se rebaixando e se colocando em situações de humilhação, de assédio. Star player on the rugby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Já o Nick, ele é aquele garoto popular da escola, ele joga rugby, ele conhece várias pessoas, ele anda com um grupo de colegas que ele cresceu com esses amigos desde a infância, e que esses amigos, coincidentemente, são os mesmos que são os maiores praticadores de bullying na escola deles, e que eles terminam insultando o Charlie, que está no meio do grupo das pessoas excluídas, que são consideradas abaixo dos outros. E, na verdade, o Nick está ali no meio, ele demonstra um incômodo, um desconforto quando os amigos dele fazem isso, mas ele também não se pronuncia contra. Então ele está meio que conivente naquela situação, mesmo não se sentindo confortável com aquilo. O que acontece muito na adolescência, né, em que as pessoas querem se sentir incluídas, aceitas, pertencentes a um grupo, e elas terminam indo no fluxo e fazendo o que todo mundo faz. You gay for them. Quando o Nick e o Charlie começam a se aproximar porque eles precisam sentar juntos numa mesma disciplina, o Nick, ele começa a ter sensações e sentimentos que ele nunca sentiu antes, e ele começa a questionar a sua própria identidade. Ele começa a se questionar se realmente ele gosta de garotas, se ele sente atração por meninos. Ele começa a colocar em xeque tudo aquilo que ele já imaginava, né? A forma como ele se via até aquele momento. E isso começa a gerar extrema angústia nele, porque realmente ele começa a se perguntar quem ele realmente é, quem ele realmente foi até agora. Charlie, no, you don't want to come out. I do want to come out.
E além disso, essa angústia vinha muito do medo de como seria falar isso para as outras pessoas, principalmente para esses amigos, esses colegas que eu acabei de citar anteriormente, que praticavam bullying com as outras pessoas, que humilhavam as outras pessoas. Então, um dos medos dele era assumir isso para as outras pessoas, mas primeiro ele precisava entender ali o que estava acontecendo nesse turbilhão de emoções e sentimentos. I feel like you're only doing things because everyone else is, and you're scared to change. A jornada entre Nick e Charlie se torna um mix de emoções, sensações e sentimentos e oscila entre altos e baixos. E a gente também termina se envolvendo em tudo que eles estão sentindo, esse medo, o êxtase e a expectativa que existe quando a gente termina se apaixonando por alguém, quando a gente não sabe muito bem se a gente vai ser correspondido, a gente não sabe muito bem como agir diante daquilo. Eu achei que os atores tiveram uma química enorme, que eles atuaram super bem, e eu também gostei muito dos amigos ali do núcleo do Charlie, que me intrigaram bastante com todos os seus conflitos existenciais, especialmente os amorosos, né, que estava ali muito em voga, muito vigente. Então, todos os personagens praticamente me encantaram bastante. E vale a pena ressaltar que alguns personagens que ficaram em segundo plano, que também faz parte, merecem uma salva de palmas e um destaque aqui, que eu não vou citar especificamente quem é para não dar nenhum spoiler, mas principalmente pais e professores que tiveram ali quase como se fosse uma rede de apoio para esses adolescentes e para mudanças tão grandes, né, para um momento de adaptação nessa fase da vida. E foram rede de apoio, foram pessoas que estavam ali apoiando e que terminaram servindo como modelo a ser seguido diante de situações que muitas vezes a gente sente inadequado, se sente um estranho por estar sentindo aquilo, mas quando a gente se depara com outras pessoas que já viveram a mesma situação, né, os mesmos sentimentos, a gente termina se sentindo acolhido e a gente também consegue um apoio ali, alguém para estar com a gente nessa jornada. Então, eu acredito que vale super a pena eu ressaltar aqui que tem muitos personagens do segundo plano que tem um destaque enorme ali nessa jornada de evolução dos personagens. Inclusive, foi muito divertido poder ver os bastidores ali do grupo de professores, né, colocando eles como pessoas humanas e não como pessoas engessadas que estavam ali para ensinar e passar exemplos. Essa autenticidade que eu senti nas atuações também se fez presente em pequenos detalhes, como, por exemplo, o diretor ele quis trazer uma concretude, uma sensação mais real, mais pé no chão em alguns momentos, e um dos passos para isso foi filmar a maior parte da série em lugares reais, como a escola, e em lugares ao ar livre. Então, na escola, por exemplo, eles tinham que contar com a disponibilidade da luz natural em alguns momentos. Ao ar livre, eles precisavam também contar com a boa vontade do tempo no dia. Então, tinha uma série de fatores que fugiam do controle deles, que foi um desafio na filmagem, mas que terminou também trazendo essa sensação de algo mais real. Uma curiosidade sobre isso é que, com o passar da série, as cores vão saindo de um tom mais frio para um tom mais quente, e realmente esses tons vão acompanhando a passagem das estações. A série começa no inverno e vai se desenrolando em estações mais quentes, e se você parar para perceber, para quem ainda vai assistir, se você parar para perceber onde estão os meninos se conhecem, o Nick e o Charlie, nas cadeiras que eles sentam atrás tem uma árvore e ela começa ali um pouco mais seca, sem nenhuma folhagem, vai ali vai florescendo, vai ficando mais viva com o passar dos episódios. Eu acho interessante até conversar sobre essa questão do diretor querer passar uma autenticidade, uma veracidade, porque nas séries que eu venho assistindo britânicas eu percebo uma diferença muito grande entre elas e as americanas. As americanas, essas séries adolescentes de escola, me passam uma sensação muito forte de glamourização, de artificialidade, enquanto as britânicas me passam uma sensação mais forte de realidade, de terem pessoas como a gente, sabe? De realmente você ver pessoas mais reais, assim, no sentido estético mesmo. E eu acho interessante poder ver isso nos bastidores e
no processo de produção. Eu senti que a série conseguiu abranger outros públicos LGBTQIA+, que foi o público trans, bissexual, assexual. E é importante reforçar que outras temáticas também foram trabalhadas e que trazem muitas reflexões, como a questão do amor entre amigos, né, a amizade, questão de transtornos alimentares, questão de lidar com o novo, com aquilo que a gente não sabe como vai ser, e até mesmo de lidar com pessoas diferentes e poder ter medo de se machucar, de ser abandonado, de ser rejeitado ou criticado, porque a gente vive uma série de experiências na vida que em alguns momentos podem deixar marcas na gente e podem nos fazer ter certos receios de lidar com coisas novas ou pessoas novas. Outra coisa que eu adorei da série é que eu senti que os acontecimentos eram conduzidos pela trilha sonora e eu sentia que existia uma dança entre a música e as sensações e os sentimentos que os personagens estavam sentindo no momento. Então eram tons que ora se afinavam com algo mais calmo, ora se afinavam com algo mais frenético, mais envolvente. You don't have to understand your feelings completely. You don't have to always have figured everything out. You can just feel. Outros elementos utilizados para representar as sensações e sentimentos que os personagens estavam sentindo, ou até mesmo pensamentos, fantasias, devaneios, foram representações gráficas, como os desenhos em volta do personagem, animações, que eu confesso que no começo eu tive um pouco de preconceito por achar que seria algo mais infantil, mas eu acredito que casou muito com a proposta da série e não foi algo que influenciou negativamente a minha experiência como um todo. Outra questão que também me incomodou um pouquinho, muito mais do que essa questão dos desenhos, foi que alguns personagens ficaram ali meio que como fantasmas, tipo a irmã de Charlie, que parecia que só estava ali meio que para proteger ele, só existia para isso e não tinha outro propósito ali na série. E o Isaac, que é amigo deles, que também só foi ter um enredo mais pro final e que também, quando foi ter, já era tarde demais e eu não tive a sensação de eu me importar muito, porque eu não consegui me envolver com ele, sabe? Então, esses foram alguns dos personagens que eu senti que ficou meio em segundo plano, mas que também não influenciou nada a minha experiência na série. A gente tá chegando no final do vídeo, mas eu deixo uma curiosidade para vocês sobre os bastidores. É que existe um clima muito forte de inclusão e aceitação às diferenças nos bastidores, no elenco, na equipe, na gravação. E antes mesmo deles começarem todo o trabalho, eles tiveram um treinamento de inclusão e diversidade, né, para todos os membros da equipe e do elenco. E eu acredito que isso também reflete um pouquinho da sintonia que a série conseguiu transmitir, da química, de como os atores, para mim, pelo menos, me passaram uma naturalidade muito grande. Então, acredito que tudo isso faz parte, né? Todo esse processo de produção também é refletido na forma como o trabalho total chega pra gente. Apesar da série trabalhar majoritariamente com os conflitos existenciais que os adolescentes LGBTQIA+, perpassam em suas vidas, eu acredito que ela também consegue gerar identificação em todos aqueles que já passaram pela adolescência, né? Todos nós, que muitas vezes é um período com muitos desafios, é um período de adaptações, de mudanças, em que a gente está construindo a nossa própria identidade e que a gente também precisa de coragem para assumir quem nós queremos ser. Então, Heartstopper é uma série muito envolvente, muito cativante, muito gostosa de assistir e trabalha sobre diversas temáticas, como vocês bem viram ao longo do vídeo, que valem a pena ser discutidas e que precisam ser discutidas cada vez mais. Então eu indico a série, se você teve interesse, se foi algo que te chamou a atenção, dá uma chance para ela. E aí, vocês já assistiram Heartstopper? Pretendem? Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês gostaram do vídeo, dá o like para ajudar no crescimento do canal, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu posto um vídeo novo aqui. Até a próxima!